Salame, mingue, o sorvete colorê escolhido foi você. Mas como são bobinhas essas meninas. O que foi, Clube? É que eu passei agora lá no banco de areia e as suas amiguinhas mandaram eu pra dar um recado pra você. Recado? Que recado? Não é nada. Mas como elas são bobinhas, elas estão querendo me enganar, Globo. Mas que capricho que elas têm. Fala, Clube, qual é o recado que eles me mandaram? Não se preocupar, não é nada.